Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje, festa de Santo André Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje festa de Santo André Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria de festejar o apóstolo Santo André. E a liturgia nos entrega o chamado vocacional de Santo André na narrativa de São Mateus. O trecho mais conhecido da narrativa vocacional de Santo André ocorre no Evangelho de São João, que quase todos nós conhecemos, quando André e João Evangelista, que eram discípulos de João Batista, ouvem João Batista dizer: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, de quem eu falei. E apontando para Jesus, os dois discípulos de João Batista seguem o Senhor. E vão seguindo Jesus de uma maneira curiosa. Não lhe incomodam. Caminham atrás do Senhor sem dirigir-lhe a palavra. Caminham em obediência à voz daquele que os formou. Caminham sob o chamado do precursor de Cristo, em obediência àquela voz que dizia: endireitai o caminho do Senhor, percorrei as suas veredas. E ouvindo João Batista, a voz que clama no deserto, eles foram atrás do Cordeiro de Deus. Porém, dirigem a palavra a Jesus somente depois que Jesus, voltando-se para eles, vendo que os seguia, perguntou-lhes: que procurais? Olha a delicadeza na narrativa de João. Bem, o Evangelho de Mateus, mas estamos olhando a narrativa de João, porque daqui a pouco vamos ouvir o texto de São João Crisóstomo, que nos fala a respeito de Santo André, e ele vai usar o Evangelho de São João. Qual é a particularidade dessa passagem, ou desse acontecimento tão pitoresco que João narra para a gente a respeito da vocação de André e de João Evangelista? O fato de que, como nós já falamos, toda a vocação apostólica passou por uma vontade, por uma escolha do Senhor. Tanto que a narrativa do chamado dos 12, Jesus, depois de orar na presença do Pai, escolheu 12 para junto de si. Mas, particularmente os primeiros apóstolos, todos eles ouviram a voz do Senhor que os convidou. E olha que interessante, eles ouviram a voz do último dos profetas, o precursor do Senhor, aquele que é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles que cresceram e foram conduzindo a vida sob a fé de Israel, ouvindo os profetas e cumprindo a lei de Moisés, chegaram até o Cordeiro de Deus e estão agora diante daquele de que João Batista dizia ser o Messias, de quem não era digno de desamarrar as sandálias.
Todo o caminho penitencial feito com o Batista, agora leva até Jesus. E eles aguardam uma nova voz. Se a voz de João os conduziu até aquele lugar, até aquele momento, agora eles esperam pela voz de Cristo para seguirem os passos em sua vida, para darem continuidade à sua história. A lei e os profetas, e por fim, o Batista, os conduziram até Cristo. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Diz, Senhor, porque o meu coração está ávido pelas suas palavras. Quero ouvir a sua voz e seguir o seu querer. E assim eles esperam que o Senhor lhes dirija a palavra. Que procurais? E eles procuravam ao Messias. Procuravam estar na companhia, procuravam ir à intimidade do Senhor e permanecer com Ele. E Jesus lhes dá a graça de poder passar aquele dia com Ele, melhor dizendo, aquela tarde com Ele. O Senhor, na sua resposta, diz: vinde e vede, e os chama para junto de si. Então, todo esse discurso para mostrar essa delicadeza que aparece no Evangelho de João, nessa narrativa pitoresca de João, mas o elemento de base sobre a passagem da fé, ou seja, o percurso feito com a fé de Israel, depois o acolhimento da voz do precursor, a voz do Batista, o chamado à conversão de João Batista, aquele que introduz o advento do Novo Testamento, eles então acompanham até a presença do Cordeiro e esperam agora que o Senhor fale. E a sua vida, desse momento em diante, vai seguir sob a regência do falar, da palavra do Messias, vai seguir sob a regência do Verbo Divino. Então, o testemunho daqueles que se deixaram conduzir por Deus até a presença de seu Filho. E agora, desse momento em diante, em suas vidas, nunca mais darão um passo sem estarem na companhia de Jesus. Desse momento em diante, Cristo se tornará o tudo de suas vidas. Caminharam até agora buscando o Cordeiro Divino. De agora em diante, caminharão para sempre com Ele. E a cada dia viverão menos para si e mais para Cristo. Você está vendo aqui a tua história do batismo? A minha história no batismo? Assim nós, no dia do nosso batismo, recebemos nosso Senhor Jesus Cristo e nos unimos a Ele. E a cada dia na nossa vida, caminhamos com Ele ao nosso lado. Ao celebrarmos hoje a festa de Santo André, somos chamados a fazer memória dessa verdade e a realizarmos um grande exame de consciência para o nosso crescimento na fé. Que também eu e você não queiramos mais viver um único dia sem dizer: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Viver um único dia sequer de nossa vida sem pensar no Senhor, sem começar e concluir o nosso dia perguntando-nos: qual é a tua vontade, Senhor? Mostra-me a tua vontade, manifesta, Senhor, a tua vontade e eu te seguirei. Fala, Senhor, e eu acolherei. Orienta, Senhor, e eu me deixarei conduzir. Mostra, Senhor, e abrirei meus olhos e o meu coração para acolher. Sussurra, Senhor, e inclinarei meus ouvidos para te ouvir. Diga-me, Senhor,
e apressadamente passarei adiante para amar. Essa é a medida que deve acompanhar a vida de cada um dos batizados, de cada um de nós que seguimos o testemunho dos apóstolos. No Evangelho de hoje, temos a narrativa de São Mateus. Ela é bem diferente daquela de João, não é verdade? Mas olha que interessante que esses particulares estão igualmente presentes no Evangelho de São Mateus. Estando ele a caminhar junto do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. A prontidão da qual tanto falamos, sobre o chamado apostólico, em tantos outros momentos o padre sempre volta sobre o tema da prontidão, aqui aparece de maneira eloquente. Na continuação do texto, diz: continuando a caminhar, viu outros dois irmãos e aí fez o chamado também a eles. Tiago e João, que trabalhavam com o pai Zebedeu e consertavam as redes. E eles também imediatamente deixaram tudo e seguiram. Tiago e João seguiram o Senhor, vendo o exemplo de Pedro e André. A voz do Senhor, quando alcança o coração de Tiago e João, já traz consigo o eco que reverberou no coração de Pedro e André. João, na sua narrativa, narra de maneira mais pormenorizada e um pouco diferente. Mas, se prestarmos atenção, a chamada dos dois irmãos recupera aquilo que João apresenta no seu Evangelho. André, após encontrar com Jesus, foi correndo a Pedro e disse a ele: encontramos o Messias. E levou Pedro até Jesus, não tendo como falar tudo aquilo que provou e descobriu, não pensa duas vezes em levar Pedro até o Senhor. E aqui nós vemos no Evangelho o chamado dos dois irmãos, ou seja, ambos são alcançados pelo anúncio do Senhor e são inflamados pelo mesmo amor. No Evangelho de João, isso vai acontecer em momentos diferentes. Também André e Pedro serão inflamados desse mesmo amor, assim como João e Tiago serão inflamados desse mesmo amor. Porém, cada qual levando ao seu irmão aquele anúncio e depois levando o seu irmão até aquele que eles receberam, mostrando como o amor se transmite sem nada perder. Nada se perde. O mesmo fogo, sem perder força e intensidade, que ardeu no coração de André, também ardeu fortemente no coração de Pedro. André leva a Pedro o anúncio do Senhor. E aqui no Evangelho de Mateus, André e Pedro são anúncio e sinal de Cristo para Tiago e João. Assim como foi transmitido de um irmão ao outro, aqui no Evangelho de Mateus, esse mesmo fogo ardentíssimo do amor do Senhor é transmitido de dois irmãos a outros dois irmãos. O Senhor, quando chega, como o padre já disse, para anunciar a Tiago e João, traz consigo já o coração de Pedro e André inflamados do amor e da resposta imediata. Eles são testemunho vivo dessa adesão a Cristo.
E o mesmo fogo ardentíssimo da chama vocacional que estava no coração de ambos passa a estar também no coração de Tiago e de João. E se a gente quer olhar ainda de maneira mais delicada, apenas um detalhezinho, Pedro e André lançavam a rede ao mar. Então, deixam o empenho, a faina do trabalho para seguir o Senhor. João e Tiago deixaram ainda mais. Deixaram o pai e as redes que estavam por ser consertadas. Se grande foi o sacrifício de André e Simão, se olhamos assim, estavam ali no trabalho e deixaram algo para seguir o Senhor. João e Tiago deixaram mais coisas para seguir o Senhor. Deixaram o pai e deixaram as redes por consertar, além do trabalho. Poderíamos então dizer que as exigências de abandono para Tiago e João foram maiores do que as exigências imediatas de abandono que André e Pedro viveram. Ver André e Pedro ao lado do Senhor encorajou João e Tiago a responderem, não obstante as maiores exigências. Como testemunho de nossos irmãos e irmãs no seguimento a Cristo nos encorajam. Porque a proporção dos abandonos que cada um deverá viver no seguimento de Jesus varia. O quanto um deverá sacrificar ou deixar em relação a uma outra pessoa varia muito, mas uma coisa é certa: ver o testemunho de nossos irmãos nos encoraja, sobretudo quando as nossas renúncias precisam ser maiores. Que isso nos leve a jamais esquecer a importância do testemunho de cada um de nós no seguimento do Senhor, na cotidianeidade vivida por amor a Cristo, porque esse sinal encoraja os nossos irmãos e irmãs que às vezes deverão viver sacrifícios maiores ao olharem o testemunho daqueles primeiros, ou seja, daqueles irmãos que já realizaram um ato de sacrifício de deixar por amor a Cristo. Ao ver o testemunho desses, aqueles que vêm depois se encorajam diante das eventuais exigências que podem ser maiores ou mais intensas. Que grande papel, meu irmão e minha irmã, os nossos irmãos mais velhos na fé têm diante de cada um de nós. Às vezes dizemos que, por exemplo, um pai deixa muito mais coisas para poder viver a experiência de amor e seguimento a Jesus, por ser um homem adulto, por já ser uma pessoa madura, em relação ao seu filho, que é uma criança ou um adolescente, que ainda terá que fazer muitas outras decisões mais relevantes na vida do que aquelas que ele está fazendo agora. Mas tenha certo uma coisa: é verdade isso. Mas esse testemunho que agora esse jovem vê, que diante do que ele tem que deixar em proporção ao que o pai já deixou, é muito pouco, o que ele tem que deixar em relação ao que seu pai já deixou, mas ver hoje esse testemunho alicerça aquela força, aquele encorajamento que será fundamental mais tarde, quando o homem adulto ele precisar tomar decisões mais heróicas diante do Evangelho de Cristo. Tenha certeza disso. Porque nenhum testemunho
de nossos irmãos e irmãs que passaram pela nossa vida deixou de edificar em nós um ato de coragem? Se não ali, naquele momento em que o recolhemos, num tempo futuro, mais adiante em relação àquele tempo em que vimos aquele testemunho, porque todo testemunho que recolhemos marca o nosso coração. E talvez não ali, naquele momento, aquele testemunho será tão decisivo para as nossas decisões, mas mais adiante na vida, quando estivermos alguns passos mais adiante na nossa história, recordar aquele testemunho que ficou impresso na nossa alma vai ser decisivo para a nossa coragem, para o vigor da nossa coragem, na hora de tomar uma decisão por amor a Cristo. Estão vendo a importância, meus irmãos, de sermos realmente, e somos de fato em Cristo, testemunhos vivos para os nossos irmãos e irmãs do poder e da soberania de Deus? Hoje é um dia especial para agradecermos ao Senhor por todas aquelas pessoas que na nossa vida foram e são testemunhos desse amor infinito de Deus por nós. Testemunhos que nos encorajam a viver a nossa identidade cristã, a levantarmos a cabeça, como ouvimos outro dia, porque eles são para nós sinais da presença do Senhor glorioso, que nos leva a levantar a cabeça e a dizer: bendito seja o Senhor que se aproxima, e nós que caminhamos ao seu encontro nos alegramos, pois o tempo da nossa libertação está próximo. Ouçamos agora essa leitura de São João Crisóstomo, essa breve homilia falando a respeito de Santo André. André, tendo permanecido com Jesus e aprendido com ele muitas coisas, não escondeu o tesouro só para si, mas correu depressa à procura de seu irmão, para fazê-lo participar da sua descoberta. Repara o que lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Vede como logo revela o que aprender em pouco tempo, demonstra assim o valor do Mestre que o persuadira, bem como a replicação e o zelo daqueles que, desde o princípio, já estavam atentos. Esta expressão, com efeito, é de quem deseja intensamente a sua vinda. Espera aquele que deveria vir do céu. Exulta de alegria quando ele se manifestou, e se apressa em comunicar aos outros a grande notícia de sua descoberta. Repara também a docilidade e a prontidão de espírito de Pedro. Acorre imediatamente e conduziu a Jesus, diz o Evangelho de João. Mas ninguém condena a facilidade com que, não sem muita reflexão, aceitou a notícia. É provável que o irmão lhe tenha falado pormenorizadamente mais coisas. Na verdade, os evangelistas sempre narram muitas coisas resumidamente, por razões de brevidade. Aliás, não afirma que acreditou logo, mas conduziu até Jesus. E a ele o confiou, para que aprendesse também Pedro, com Jesus, todas as coisas. Estava ali também outro discípulo, que viera com os mesmos sentimentos. Era João. Se João Batista, quando afirma: eis o Cordeiro, e batiza no Espírito Santo, deixou mais clara sobre esta questão a doutrina que seria dada por Jesus Cristo, muito mais fez André, pois, não se julgando capaz de explicar tudo, como fizera o Batista, conduziu então o seu irmão à própria fonte da luz, tão contente e pressuroso que não duvidou sequer um momento e confiou Pedro às mãos de Jesus. Que o nosso coração cheio, inflamado do amor de Deus, nos leve a confiar nossa família e todas as pessoas que conhecemos
às mãos de Jesus, para que também eles, junto àquele que é a fonte de luz, possam ser iluminados pelo Divino Espírito Santo e possam assim resplandecer em fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo André Apóstolo e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.